Senhores vereadores, cidadãos, ouvintes da Rádio Comunidade FM, quem acompanha pelo Facebook e site da Câmara Municipal, boa noite a todos. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária do dia 13 de abril de 2020. Solicito a dispensa da leitura da ata da última sessão. Coloco em discussão, em votação, a ata da última sessão, aprovada pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Elcio Arruda. Recebidos, leitura das matérias constantes do expediente. Recebidos do senhor prefeito. Ofício número 188/2020, em atenção ao requerimento número 77/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando saber se há possibilidade de recapeamento de algumas ruas do Jardim Porto Novo. Ofício número 189/2020, em atenção ao requerimento número 81/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando saber se os motoristas e profissionais da área de saúde receberam máscaras, álcool em gel, equipamentos necessários para a prevenção do coronavírus. Ofício número 190/2019, em atenção ao requerimento da Lei Municipal 3.194/2015, encaminhamento na cópia digital dos documentos que compõem o processo licitatório, concorrência pública número 004/2020, à Comissão de Obras e Serviços Públicos. Recebidos diversos, nada a deliberar. Projetos de resolução, nós temos o 4 de 2020 da mesa diretora, alterando o artigo 3º da resolução número 2 de 2020, que dispõe sobre o cálculo e fechamento da folha, salários, bolsa auxílio e subsídios da Câmara Municipal de Porto Ferreira e da outras providências. Aqui estaria para a ordem do dia da próxima sessão. Eu solicito aos senhores vereadores dispensa dos prazos, inclusão na ordem do dia de hoje. Havendo consenso de todos, então está incluso na ordem do dia de hoje o projeto de resolução 4 de 2020. Requerimentos. Senhores vereadores, requerimento número 108 e 119. O primeiro de autoria do vereador Elcio Gustavo Silveira Arruda, votos de pesar ao falecimento da senhora Márcia Cristina Gomes Oliveira, e o segundo de 119, de autoria do vereador Gideon dos Santos, para o falecimento de Amélia Vicente de Freitas. Ambos recebem o despacho favorável da mesa dessa casa. Requerimento número 109/2019, senhor presidente, considerando que o nosso país está atravessando um triste momento devido à pandemia causada pelo Covid-19, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado o excelentíssimo deputado federal Baleia Rossi, solicitando ao mesmo que destine à cidade de Porto Ferreira emenda emergencial na casa de R$500 mil para serem utilizados para a compra de respiradores, máscaras, álcool gel, aventais, entre outros equipamentos de proteção individual para o Hospital Dona Balbina e ou a Secretaria de Saúde local. Na certeza que podemos contar mais uma vez com o apoio do nobre parlamentar, desde já agradecemos a atenção, externando votos e estima considerações. Plenário Signato, de 9 de abril de 2020, Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. O requerimento está em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento número 110/2019, senhor presidente. Considerando que nosso país está atravessando um triste momento devido à pandemia causada pelo Covid-19, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo deputado federal Alex Manente, solicitando ao mesmo que destine à cidade de Porto Ferreira a emenda emergencial na casa de R$500 mil para serem utilizados para a compra de respiradores, máscaras, álcool gel, aventais e entre outros equipamentos de proteção individual para o Hospital Dona Balbina e ou a Secretaria de Saúde local. Na certeza que podermos contar mais uma vez com o apoio do nobre parlamentar, desde já agradecemos a atenção, externando votos de estima e consideração. Plenário Signato, 9 de abril de 2020, Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. O requerimento está em discussão, em votação, aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 111/2020, senhor presidente, considerando que este vereador foi procurado por moradores do bairro Parque Residencial Santa Luzia, onde esses relatam mato alto em praticamente todo o bairro, em terrenos, áreas públicas, canteiros de avenida e em outros locais. Considerando
que estes mesmos moradores relataram que teriam feito essa solicitação à Prefeitura há mais de 2 meses, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. É de conhecimento da Prefeitura, Secretaria competente essa demanda? Quando será feita a limpeza deste bairro? Desejar, agradeço e ao mesmo tempo solicito por gentileza que as demandas sejam realizadas o quanto antes. Plenário Signatos, 9 de abril de 2020, Elcio Gustavo Silveira Arruda, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 112/2020. Senhor presidente, requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao senhor capitão PM Leonardo Regis Ramos, digníssimo comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Porto Ferreira, e ao coronel Márcio Rogério Simplício, digníssimo secretário municipal de segurança, encaminhando um pedido de intensificação nas rondas ostensivas da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, principalmente nos dias de pagamento, nas casas lotéricas e agências bancárias. Plenário Signatos, 9 de abril de 2020, José Gustavo Bráculos, vereador, Alan Jorlando, vereador, Alessandro Rosa Bertazzi, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 113/2020, senhor presidente, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Em relação à vacinação da gripe para idosos, todas as regiões do município foram atendidas? 2. No que se refere à informação de prevenção ao coronavírus, quais as medidas as municipalidades têm adotado para orientar a população, principalmente nos bairros localizados nas áreas periféricas? Plenário Signatos, 9 de abril de 2020, Alan Jorlando, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 114/2020, senhor presidente, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. De que forma e quais medidas de orientação aos munícipes a municipalidade irá fornecer para que os mesmos possam receber o auxílio financeiro do governo federal? Haja vista que muitos estão sem a devida informações e não têm acesso à internet ou documentação completa. Plenário Signatos, 9 de abril de 2020, Alan Jorlando, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 115/2020. Senhor presidente, considerando que a suspensão das aulas, a maioria dos municípios já definiu estratégias para que os alunos recebam complementação alimentar em suas casas, durante o período que as escolas estiverem fechadas. Considerando que muitas crianças têm a merenda escolar como a principal refeição e com as atividades escolares suspensas acabam não tendo nenhum tipo de alimentação. Requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo se há possibilidade de decretar de forma emergencial que os alunos tenham a complementação alimentar que tinham na escola como merenda escolar, agora em casa, da melhor maneira possível, visando garantir o bem-estar das nossas crianças nesse período de dificuldades, a crise instalada pelo coronavírus. Pelo período que durar a pausa nas atividades escolares, tal medida se justifica e se faz de imediata necessidade perante o estado de calamidade gerado pela pandemia da Covid-19, a fim de preservar e garantir os direitos e garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana e direito à vida, bem como, por ser dever público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, conforme determina o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Plenário Signatos, 9 de abril de 2020, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 116/2020, senhor presidente, considerando que o aumento do número de pessoas suspeitas do novo coronavírus em nossa cidade, considerando que já tivemos confirmação de 2 casos do novo coronavírus, inclusive com a confirmação de uma morte e de uma pessoa portadora do coronavírus, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal e à empresa BRK, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Existe a possibilidade de ser realizada em parceria com a empresa BRK para a lavagem e higienização das vias com maior fluxo e movimentação de pessoas em decorrência da localização de estabelecimentos
como supermercados, farmácias, bancos e unidades de saúde como forma de prevenir o coronavírus. Plenário Serginácio, 9 de abril de 2020, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 117/2020, senhor presidente. Considerando que este vereador foi procurado por servidores públicos municipais que atuam na área da vigilância sanitária do nosso município, que relataram que não estão recebendo adicional da insalubridade, sendo que exercem funções semelhantes dos outros servidores que estão recebendo o benefício no mesmo local de trabalho. Considerando a necessidade de fazer justiça aos servidores que atuam na vigilância sanitária, que realizam serviços insalubres e não são remunerados adequadamente, considerando que as atividades desenvolvidas no dia a dia dos servidores que atuam na vigilância sanitária são insalubres, já que desenvolvem inspeções em consultórios médicos, laboratórios de análise clínicas, câmaras frias de estabelecimentos comerciais, dentre os outros, considerando que a seção da vigilância sanitária está instalada dentro de uma unidade básica de saúde, onde o funcionário tem contato com o paciente durante todo o dia, portanto, trabalham no local insalubre. Considerando que, devido à pandemia Covid-19, os servidores que atuam na vigilância sanitária são responsáveis por fiscalizar se o paciente suspeito estão mantendo e respeitando o isolamento em suas residências, ficando exposto à contaminação pelo coronavírus. Considerando que, devido à pandemia Covid-19, os servidores que atuam na vigilância sanitária estão tendo que fazer o trabalho de orientação nas funerárias para não haver contaminação com os corpos de pessoas infectadas pelo vírus. Responda-se aos riscos de infecção pelo vírus. Requeira a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Procede a informação de que não está sendo efetuado o pagamento adicional da insalubridade para alguns servidores da vigilância sanitária que exercem funções similares dos outros servidores que estão recebendo e que atuam no mesmo local de trabalho? Se sim, por qual motivo? 2. De acordo com a afirmação citada acima, onde os servidores da vigilância sanitária desenvolvem no seu dia a dia atividades consideradas insalubres, tendo em vista que o local de trabalho dos servidores é nas dependências de uma unidade básica de saúde, fazendo com que os mesmos tenham contato com pacientes durante o tempo todo que estão presentes no local. Sendo assim, por qual motivo alguns servidores não estão recebendo adicional da insalubridade, sendo que desenvolvem atividades similares e outros que recebem? Favor justificar. 3. Existe a possibilidade de efetuar o pagamento de insalubridade a todos os servidores da vigilância sanitária que estão na linha de frente no combate do novo coronavírus, profissionais que estão expostos, correndo risco de serem contaminados pelo vírus. 4. Enviar a relação dos servidores municipais que atuam na vigilância sanitária, que recebem adicional de insalubridade, contendo o nome ou cargo do beneficiado, os percentuais e valores pagos. Enviar também a relação dos servidores que não estão recebendo o adicional da insalubridade, justificando o não recebimento. Plenário Serginácio, 9 de abril de 2020, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento... tem mais um? Requerimento número 118/2020, senhor presidente. Considerando que esse vereador tem recebido muitas reclamações de munícipes residentes no bairro Jardim Aníbal, tem sofrido frequentemente com a falta de abastecimento de água na maior parte do dia em suas residências, considerando que muitos deles têm relatado, inclusive, que quando tem água, existe a falta de pressão em suas torneiras, dificultando o uso das mesmas. Requeira a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao senhor Miguel Bragione Lima Coelho, digníssimo superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. É de conhecimento deste órgão regulador que há constantemente falta de abastecimento de água no bairro do Jardim Aníbal. 2. Se a agência já tomou conhecimento, quais medidas foram tomadas para resolver o problema? A empresa concessionária já foi notificada? 3. Favor enviar as justificativas que forem julgadas necessárias para esclarecimentos do caso. Plenário Serginácio, 9 de abril de 2020, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Indicações, nada a deliberar. Palavra livre inicial, escrito o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira.
Senhor presidente, caros colegas, público presente, aliás, só uma maquininha presente hoje, né? Mais uma vez, o assessor legislativo, até por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, as sessões estão sendo somente aqui transmitidas via Rádio Comunidade e também via Facebook da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Eu resolvi vir na palavra livre inicial, até por conta que eu tenho 4 requerimentos que foram apresentados por mim hoje, e para não ficar indo toda hora, né, até para a gente agilizar mais a sessão por conta dessa pandemia, eu resolvi vir agora para falar algo sobre os requerimentos apresentados. Primeiro, o requerimento falando sobre a merenda escolar. No início, quando foi houve a paralisação das aulas, a administração disse que, através da Secretaria de Promoção Social, né, estaria fazendo um levantamento das famílias carentes, das famílias em risco aí, em situação de vulnerabilidade, para estar entregando a merenda para esses alunos. Nós sabemos que muitos alunos dependem dessa alimentação da escola, né, depende da merenda escolar, como complementação de suas refeições durante o dia. E nós estamos vendo que o próprio Estado de São Paulo, alguns municípios já definiram a situação aí, já criaram um mecanismo para que essa merenda ou esse dinheiro relacionado ao valor da merenda chegue, então, a cada um dos alunos para que possa, então, fazer o complemento dessa alimentação. Então, eu espero também que a administração possa, o mais rápido possível, estar desenvolvendo mecanismos, né? Nós temos vários modelos aí em cidades da região, que estão distribuindo tickets, outros estão distribuindo a própria merenda, enfim, que se faça algo para que essas crianças, então, possam ter esse complemento da alimentação, que nós sabemos que muitas crianças vão para a escola realmente para se alimentar. Isso é uma realidade. E agora, com essa crise que vai nos pegar aí, né, que a gente vai viver daqui para frente, isso tende a piorar muito. Então, eu espero que a administração possa criar um mecanismo o mais rápido possível, até por conta que já vai fazer praticamente um mês que as aulas foram paralisadas e até agora nada. Então, as famílias têm cobrado a gente na rua, né? Então, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho de fiscalização e orientação para que o mais rápido possível, então, possa estar resolvendo esse problema. Um outro requerimento também que eu representei, fui procurado por alguns funcionários da Vigilância Sanitária, me relatando que não estão recebendo adicional de insalubridade. E são pessoas que exercem funções similares a outras que estão recebendo esse adicional de insalubridade. E esses funcionários não estão satisfeitos, principalmente nesse momento, né, que estão na linha de frente, são responsáveis por estarem fiscalizando as pessoas, se estão realmente, aquelas pessoas que estão com suspeita de estar com o vírus, né, eles estão indo nas residências das pessoas para ver se estão realmente fazendo isolamento social, se estão cumprindo essa quarentena. Então, eles estão expondo suas vidas, né, estão na linha de frente. Então, principalmente nesse momento, essas pessoas têm que ser reconhecidas. E até porque também eu tive pesquisando vários artigos e os funcionários da Vigilância Sanitária, até por fazer inspeção em consultórios médicos, laboratórios, câmeras frias, e a nossa aqui ainda mais, por estar instalada dentro de uma unidade básica de saúde, esses funcionários eles têm contato em todos os momentos, todos os dias ali, com pacientes que estão doentes. Então, não consigo entender qual o motivo que está fazendo essa diferença. Para uns pagam esse adicional e para outros não. Então, já pedi um requerimento para mandar a relação nominal, para a gente comparar se existe mesmo cargo aí recebendo e outros não.
E também pedir também a lavagem e higienização das vias públicas, principalmente nos locais aí de mais aglomeração de pessoas, tipo ali em bancos, unidades de saúde, supermercados, para que possa, então, amenizar esse problema. Ninguém mais inscrito na palavra livre inicial. Eu solicito aos senhores a dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia. Havendo consenso? Na ordem do dia, então, nós temos a emenda modificativa número 1, 2020, da Comissão de Justiça e Redação, ao artigo 1º do projeto de lei complementar 6, 2020, que altera o artigo 113 da Lei Complementar 37, 2000. Discussão e votação. Eu coloco em discussão a emenda modificativa número 01, 2020. Em votação. A emenda modificativa número 01, 2020, da Comissão de Justiça e Redação, ao artigo 1º do projeto de lei complementar 6, 2020, que altera o artigo 113 da Lei Complementar 37, de 2000, foi aprovada por todos os vereadores. Temos agora, em primeira votação, o projeto de Lei Complementar 3, 2020, que altera o artigo 113 da Lei Complementar 37, 2020, os pareceres aqui das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Não tem nada a se opor, deixando o mérito para ser discutido em plenário. Coloco os pareceres em discussão. Em votação, pareceres aprovados pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Coloco agora o projeto de lei complementar 3 de 2020 em discussão. Em votação. O projeto de lei complementar 6 de 2020 foi aprovado pela maioria dos vereadores, com as ausências dos vereadores Sérgio Rodrigo de Oliveira e do vereador Elcio Arruda. A mensagem desse projeto, a propositura do projeto em tela, que altera o artigo 113 da Lei Complementar, alteração proposta por finalidade de adequar a legislação municipal à reforma política aprovada pelo Congresso Nacional no ano 2015, estabelecendo uma maior harmonia entre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e a legislação eleitoral vigente. Essa é a mensagem do prefeito Rômulo Ripp. Então, projeto aprovado pela maioria dos vereadores. Mais uma vez, ressalto a ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira e do vereador Elcio Arruda. Temos agora o projeto de resolução número 04 de 2020, que ele altera o artigo 3º da resolução número 2 de 2020, que dispõe sobre o cálculo, fechamento de folha, salário, bolsa, auxílio e subsídios da Câmara Municipal e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 3º da resolução número 2 de 2020, que dispõe sobre o cálculo e fechamento da folha, salário, bolsa, auxílio, subsídios da Câmara Municipal de Porto Ferreira e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A folha relativa ao 13º salário dos servidores será paga até o dia 20 de dezembro de cada ano, observada as disposições contidas no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 2. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Ciro Ignatos, 13 de abril de 2020, José Gustavo Braga Colucci, presidente, Gideon dos Santos, primeiro secretário, Francisco Donizete Pereira, segundo secretário. O projeto de resolução número 4 de 2020 está em discussão. Senhores vereadores, a pedido do próprio vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, que está ausente nesse momento, e do próprio vereador Elcio Arruda, que também está ausente nesse momento, nós fizemos alguma adequação aqui a pedido da parte administrativa da Câmara Eu vou ler agora aqui, antes de
da aprovação, depois que for aprovado, eu vou autorizar a assessoria de imprensa da Casa a colocar nota de esclarecimento. Câmara faz ajustes nas rotinas administrativas e financeiras. A Câmara Municipal de Porto Ferreira aprovou na sessão passada o projeto de resolução número 2, de autoria da mesa, que dispõe sobre cálculo e fechamento da folha de pagamento de vereadores e funcionários. O objetivo do projeto foi adequar a data do fechamento da folha de pagamento, já que haviam duas resoluções conflitantes, uma que autorizava a partir do dia 20 e a outra no dia 30. Com a nova resolução, o pagamento será fechado no dia 24. Não são 2 pagamentos por mês, nós não estamos adiantando nada, nós não estamos fazendo nada de errado, mas, logicamente, os oportunistas de plantão querem tirar vantagem em tudo e denigrir a imagem da Câmara Municipal, da mesa diretora, desse presidente. Como o 13º foi falado dia 20 de novembro, porque o dinheiro da Câmara está depositado, está em caixa, mas nós achamos melhor, já que pediram, falaram, inclusive o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, que está ausente, e o vereador Elcio Arruda, que está ausente, me pediram, e nós recuamos nesse assunto e deixamos a folha, o 13º, até dia 20 de dezembro para ser pago. Não tem problema nenhum recuar em nada aqui, não. Tá? Nós temos essa humildade necessária para poder mexer. Os ajustes aqui são apenas, no mês de dezembro, a efetivação do pagamento da folha será no dia 18, por causa da necessidade. A necessidade da adequação surgiu para disciplinar os prazos para fechamento e pagamento da folha do Poder Legislativo, assim como organizar o fluxo de caixa a modo de apropriar as despesas de pessoal de acordo com o regime, competência e o caixa. Portanto, nós estamos se adequando aqui às nossas normas administrativas. Tá? E quando falamos do 13º, tudo bem, vai ser para o dia 20 de dezembro, mas eu quero só ressaltar e lembrar, os vereadores não têm 13º. Nós não recebemos 13º aqui dentro da casa. Então, esse pessoal que está jogando, querendo jogar a plateia contra a Câmara, quando nós devolvemos R$160 mil no começo do ano, que era só para devolver no final do ano se sobrasse, isso esses oportunistas de plantão não falam nada, e não vão falar. Porque se tivesse recebendo dinheiro da Câmara com o orçamento que mandaram aqui, pedindo R$12 mil, ouçam senhores e cidadãos. Esse cara que está aprontando tudo isso pediu R$12 mil para divulgar as notícias da Câmara e nós achamos um absurdo e não pagamos, agora ele vem fazer isso. Esse site do Porto Ferreira hoje, professor Antônio Marcos Mourão, é ele que está por trás de todo esse problema e picuinha que está fazendo aqui na Câmara, eu não sei porquê, sendo que sempre teve um bom acesso aqui dentro, vai continuar tendo. Agradeço as publicações do site, mas está com muita maldade e muita picuinha política. Sabe, está na hora de ajudar um pouco a cidade. Só tem um lado político e um lado financeiro. Então, por favor, vamos ajudar um pouco a cidade e deixar um pouquinho essa parte negativa de lado, porque está difícil. Está difícil, tá? Enfim, o projeto de resolução número 4 de 2020 está em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira e do vereador Elcio Arruda. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, eu passo para a palavra livre final, escrito primeiramente o vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, uma boa noite a todos. Gostaria de falar rapidamente a respeito do requerimento do professor Sérgio, a respeito da insalubridade dos funcionários. Há algum tempo já vem acontecendo de vários funcionários, principalmente os funcionários da saúde, requererem sua insalubridade. E muitos deles têm, acredito eu, o direito e também não recebe, né? Eu acho que teria que ser revisto a situação de todos os funcionários, principalmente aqueles que têm diretamente atende esses pacientes e que correm o risco realmente de pegar algum tipo
de doença, então nada mais justo do que terem direito à insalubridade. Então gostaria só de deixar claro que não é só os funcionários da vigilância, é lógico que os funcionários da vigilância, por trabalharem ali, principalmente na linha de frente, é lógico que tem direito sim, mas acredito que tem mais funcionários que estão aí com o mesmo problema de não estarem recebendo a sua insalubridade. Gostaria também de falar rapidamente a respeito de um programa municipal. Hoje pela manhã e ontem recebi algumas mensagens, principalmente pelo WhatsApp, de pacientes que relataram que receberam um comunicado na farmácia municipal, onde o programa municipal Remume estaria aí parando de fornecer seus medicamentos aos pacientes que têm convênio médicos e que vão com as suas receitas particulares para retirar esses medicamentos. Bom, primeiramente eu gostaria de deixar claro, e eu acho que todo mundo sabe disso, que nem todo mundo que tem um convênio médico tem dinheiro para comprar o seu remédio. Então, muita gente faz muitas economias e às vezes deixa de colocar coisas dentro de casa para economizar, para poder comprar medicamento e principalmente para poder pagar um convênio médico. É o caso de pessoas também que já são atendidas por médicos há vários anos e esses médicos acabam saindo do convênio. Então, com isso, a pessoa, por ter a confiança no seu médico, guarda o seu dinheiro aí para passar em consultas e até pagar particular esses médicos. E aí acabam chegando na farmácia e apresentam aí a sua receita de um convênio ou uma receita particular e foram aí comunicadas, acredito que o vereador Renato Rosa vai poder falar depois melhor, que teria o que está passando com assistente social. Então é uma coisa que, principalmente diante dessa pandemia, desse momento que o Brasil está apresentando e está passando, e tenho certeza que vai passar, eu acho que não é momento de estar criando essa situação. Então acho que seria melhor a gente continuar da forma que vem vindo já e deixar para depois uma discussão aí, e para que chegue num denominador comum e que essa resolução, essa situação não venha aí a prejudicar os pacientes, tirando a oportunidade desses pacientes retirarem um medicamento que tem na farmácia do nosso município. Então gostaria só de deixar registrado, pedir para o Maquininha falar aí com a secretária Vera Visória para rever essa situação. Foram várias pessoas que me procuraram, uma senhora hoje pela manhã me ligou chorando, que falou que o filho paga o convênio e ela não tem dinheiro para comprar o medicamento. Então é uma situação que eu acho que principalmente agora, pelo momento que nós estamos atravessando na saúde e na economia do nosso país, que seja revisto isso daí e deixar para discutir lá na frente o que vai ser feito. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Renato Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, o ilustre Maquininha, representando o executivo, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, boa noite. Queria registrar também meu descontentamento relativo à suspensão do atendimento das receitas particulares ou de convênios. A partir dessa semana, aliás, no final da semana passada, foi noticiado, chegou essa ordem para nós na farmácia e nós, como servidores, acatamos. Mas eu quero registrar o meu descontentamento porque até então, isso foi uma luta nossa. Diria que foi uma conquista nossa também, diante da farmácia. Há 10 anos praticamente que eu trabalho na farmácia municipal e bem antigamente, nos primórdios da farmácia, do meu trabalho lá, eu me recordo que chegavam pacientes
com receitas, e nós não tínhamos medicamentos, porque naquela época nós contávamos apenas com o programa do Estado chamado Dose Certa. Então ali contemplava uma média de 40, 45 medicamentos só, que eram dispensados na farmácia. Então a maioria dos pacientes chegava lá e para retirar o medicamento não tinha. E eu verificava ali nos olhos daquele paciente que ele ia voltar e que ele não ia encontrar novamente daqui a um mês. E de fato não encontrava, porque não tinha saída, não tinha chance para ele. E era só aquele cardápio que se repetia mês a mês, ano a ano, a dose certa que o Estado fornecia e fornece até hoje. Então eu tinha um sonho de implantar a REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos. E com muito custo nós conseguimos implantar. No governo da Renata teve um início, mas foi fortalecido no governo Rômulo, porque o Renato tem um título de vereador, então houve essa, vamos dizer assim, houve essa grande oportunidade, essa grande mudança, e isso fortaleceu muito. Então nós tivemos esse poder, essa força, para poder implantar, renovar e colocamos. E em conjunto, nós colocamos também para atender as receitas particulares de convênios, porque até então, naquela época também, presidente, os servidores municipais haviam perdido o convênio. Houve um avalanche na farmácia municipal, aliás, no sistema público, que se enquadrou, e se adaptou para atender toda essa demanda que era do convênio. E passamos por isso, e passamos a atender as receitas dos convênios. Eu quero ressaltar que o SUS também é um convênio, não deixa de ser um convênio, e aliás é o melhor convênio que existe, porque o SUS, ele te dá o médico, ele te dá o exame, ele te dá o encaminhamento e ele te dá o medicamento, ele te acompanha. E aquilo que nós não temos aqui na nossa cidade, de especialidades, nós temos Américo Brasilense para nos dar suporte, está aqui o vereador Marcelo Zelim, que trabalha incansavelmente também na saúde. São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, que dão suporte para a nossa cidade, nos encaminhamentos das mais diversas especialidades. E hoje nós nos deparamos aqui com essa situação. Então eu quero registrar meu descontentamento, porque o SUS dá tudo isso. Os outros convênios não dão, não oferecem, malmente oferecem uma consulta, às vezes um exame, e assim mesmo através da justiça. Os convênios fornecem, acabam cedendo. Então, como eu estava falando, o SUS é o melhor convênio que existe. E ele é universal, está escrito. A primeira determinação do SUS é que ele é universal, quer dizer, é para todos. Não é só para quem passa pela rede pública. Então, inclusive a Constituição também garante que é o direito de todos à assistência farmacêutica. Então eu quero registrar meu descontentamento, já comuniquei isso ao Rômulo que não era bom, e quero registrar aqui nessa tribuna o meu descontentamento, gostaria que isso caísse por terra. Até mesmo porque a grande maioria, isso é por experiência, por vivência, eu posso falar aqui, a grande maioria daqueles que retiram medicamentos com receitas particulares é porque um filho paga o convênio, é porque um neto paga um convênio para aquele aposentado, ou é porque a empresa onde ele trabalhava ainda mantém um convênio para ele. Não é porque ele é rico, não é porque ele tem dinheiro e ele está querendo usufruir. Não, é por uma necessidade. Isso que o Marcelo falou, de pacientes já ligando, chorando, porque é verdade, ele não tem, só tem o subsídio dele, que é uma aposentadoria, e tinha uma retaguarda da farmácia para dar um suporte para ele, e que daqui para frente não vai ter mais. Num momento tão difícil que nós estamos vivendo, essa pandemia que tem aí assolado o povo, mais essa notícia triste aí, que é lamentável. Eu não concordo com isso, presidente. Obrigado. Renato, por favor. Sérgio Rodrigo de Oliveira.
Senhor presidente, público que nos acompanha, caros colegas, né, público que nos acompanha também através da Rádio Comunidade, também através do Facebook da Câmara Municipal. Eu tinha vindo aqui na Palavra Livre inicial falar sobre os meus requerimentos, acabou aqui não dando tempo de falar sobre o requerimento da BRK também, onde está havendo a falta de água no Jardim Aníbal, quase que praticamente o dia todo, e no período que tem água, acaba que não tendo pressão nas torneiras. Então, fiz um requerimento pedindo a fiscalização junto à agência reguladora, ao nosso colega Miguel, né, que está lá. Tenho certeza que em breve estarão solucionando esse problema, porque há muito tempo não vinha faltando água no nosso bairro, depois da concessão melhorou muito, e de um tempo para cá agora, de alguns meses para cá, vem acontecendo esse problema. Então, pessoal, como eu sou morador ali do bairro, né, as pessoas têm reclamado muito, que principalmente nas ruas de cima ali do bairro, tem faltado água, e quando não falta, falta pressão na torneira. Gostaria também de compartilhar aqui com o senhor Renato, com o Marcelo, também recebi a reclamação de algumas pessoas, inclusive vi também nas redes sociais essa questão dos medicamentos do posto de saúde, que será fornecido ao pessoal do SUS. Muitas pessoas, como eles disseram, às vezes têm o convênio médico, mas o filho que paga, né? E a gente sabe que hoje essas pessoas sobreviver com um salário mínimo, principalmente essas pessoas mais idosas, se elas forem ter que pagar o medicamento, vai acabar ficando praticamente tudo na farmácia. E com certeza é uma ajuda muito grande essa questão do medicamento que é fornecido pela Prefeitura Municipal. Eu também gostaria que fosse repensado essa atitude, né? Até porque estão ferindo o princípio, estão ferindo a Constituição, o artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, né? Então, é o artigo 196 da Constituição que diz que não pode fazer distinção, todos têm direito à saúde e o Estado tem o dever de oferecer. Então, gostaria que fosse repensado, principalmente, como eles disseram, agora nesse momento tão difícil que nós vamos viver, a gente não sabe como vai ser essa crise, né, que está começando agora, muitas pessoas ficando desempregadas. Hoje chegou a notícia que uma empresa da cidade demitiu 160 funcionários, outras já tinham demitido, nós estamos chegando aí perto de 500 funcionários já que ficaram sem emprego. Então, isso vai dificultar mais ainda a vida das pessoas. Então, gostaria que fosse repensado e que a pessoa que colocou esse comunicado colocasse a mão na consciência, porque não é possível que, principalmente agora que os governantes estão estudando propostas para estar ajudando o povo, que aqui Porto Ferreira vai na contramão. Então, eu tenho certeza que a administração vai olhar por esse lado e vai voltar atrás dessa atitude aí, que eu tenho certeza que foi impensada. Com relação, eu também recebi hoje alguns reclames de moradores do bairro Santo Afonso, Paulo Calixto e Santa Luzia, que estão com dificuldades no pagamento do seu empréstimo, dos terrenos. Nós sabemos que esses 3 bairros foram feitos, né, por empreiteiras, aí, por firmas de fora, e a maioria das pessoas até hoje pagam esse financiamento. E algumas pessoas estão com dificuldade, procuraram aí as pessoas responsáveis, e me parece que já foi negado, dizendo que com 7 dias eles vão acabar executando essas pessoas, né? Então, a gente vai fazer aqui, inclusive eu tenho intenção de fazer, se não for resolvido até semana que vem, uma nota de repúdio quanto a isso.
Vou fazer uma consulta amanhã com alguns advogados aí para ver se a gente pode estar fazendo alguma coisa para estar ajudando essas pessoas, né? Até porque o governo federal tem feito algumas coisas com relação a isso. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, as pessoas que têm empréstimos e que terão dificuldades para pagar nesses meses agora de crise, ela está sujeita aí a fazer o congelamento das parcelas, né? Então eu acredito que com essas empresas tenham que fazer o mesmo, né? Porque não vai adiantar protestar, né? Não vai adiantar cobrar as pessoas se as pessoas não têm como pagar, né? Nós sabemos que a maioria das pessoas vão sobreviver aí com essa ajuda que o governo está dando de R$600. E nós sabemos aqui que é impossível sobreviver com R$600. Ainda mais tendo que pagar aí R$800, R$900 de parcela de terreno. Então, a partir de amanhã nós vamos estar correndo atrás disso aí também, para ver se a gente pode, né, conseguir sensibilizar os proprietários dessas empresas, para que eles possam, então, fazer algo para essas pessoas que não podem pagar. Porque nós sabemos que as pessoas não estão querendo deixar de pagar, né? As pessoas não querem não pagar porque para fazer média, para fazer... realmente as pessoas não têm dinheiro para pagar. Como é que a pessoa que está desempregada... Por exemplo, eu falei com um pedreiro hoje. Ele falou, apesar de não ter sido proibido de eu estar trabalhando, eu não estou conseguindo trabalhar, porque a pessoa que eu trabalho, ela não vai ter dinheiro para me pagar. Então, ela já cortou a obra que eu estava fazendo, pediu para parar. Então, não tem como eu ir lá pegar dinheiro para pagar o empréstimo do terreno. Então, nós temos que se unir aí e tentar sensibilizar aí o dono dessas empresas para que eles possam, então, ter um pouquinho de paciência, pelo menos 2, 3 meses agora dessa crise, e aquelas pessoas que não têm como pagar, eles amenizar e evitar, né, porque não vai adiantar, como eu disse, protestar as pessoas, que vai acabar ficando mais difícil, que aí vai ter que pagar a questão do protesto também, as pessoas, ao invés de facilitar, vai prejudicar as pessoas e vai ter mais dificuldade ainda para pagar quando elas tiverem o dinheiro. Então a gente espera aí que nos próximos dias seja solucionado esse problema. No mais, eu desejo a todos uma excelente noite e uma ótima semana. Antes de passar a palavra ao vereador Dentinho, eu gostaria só de informar que o projeto 6 de 2020 foi em primeira discussão aprovado e convoca uma sessão extraordinária para quinta-feira, ao meio-dia, para a segunda votação. Se o plenário concordar, está marcada então a sessão extraordinária, porque a próxima sessão nossa será só na quarta, dia 22, devido ao feriado de Tiradentes, no dia 20, ponto facultativo, no dia 19, tanto na Prefeitura como na Câmara Municipal. Ok? Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham aí pelos meios de comunicação, uma boa noite a todos. Gostaria de estar comentando aqui a respeito do asfaltamento lá da Avenida Mariano Procópio. Nós entramos agora, no fim da tarde, aí na parte de asfaltamento de uma das vias. Entendemos que até o fim dessa semana nós estamos já com parte asfáltica de uma das vias já completa. O pessoal já está preparando também para estar fazendo na outra margem, né, na outra via, o asfaltamento. Então, eu acredito que nos próximos dias aí, nós estamos tirando o papel, viu, o vereador Pitbull também trabalhou, se empenhou aí também na elaboração desse projeto aí, que é importante para a cidade de Porto Ferreira, tendo em vista que a Mariano Procópio vai ser a via de acesso à ponte sobre o Rio Santa Rosa, que, se Deus quiser, daqui a uns dias também nós estamos tirando do papel. Então é importante a gente estar trazendo essa informação para a população, que nem todos sabem, e dizer que depois de 40 anos nós conseguimos, né, tirar esse projeto do papel e tornar isso uma realidade para os moradores
que viveram nesses 40 anos, com buraco, poeira, enfim, uma série de problemas que a falta do poder público, o descaso do poder público gera para a população. Então, nós estamos felizes de ter colaborado e contribuído com aquela comunidade lá local e tirando, então, esse projeto do papel. Mesmo com muitas críticas, às vezes, né, vereador Eduardo? Mesmo a gente trabalhando, e o pessoal, às vezes, criticando. Mas faz parte, né? Uma minoria, uma meia dúzia, né? Mas estamos tirando do papel, isso que é importante. Queria aqui também declarar aí o meu apoio também e a minha indignação em relação a essa medida que está sendo tomada aí pela Secretaria de Saúde em relação aos remédios. Vou dar um exemplo, porque na minha casa eu tenho meu pai e minha mãe. A gente tem uma dificuldade tremenda para poder manter o convênio dos dois, tendo em vista que os dois são aposentados, com salário mínimo cada um, né? E sobra muito pouco dinheiro para a gente e, às vezes, a gente precisa se dirigir até a farmácia do posto de saúde para poder pegar alguns remédios. Não são todos, mas alguns remédios. Então, eu quero aqui apoiar aí o vereador Renato Rosa, apoiar aqui o vereador Marcelo Zelim e deixar clara aqui a minha indignação. Quando a gente está junto, nós estamos juntos, mas isso não quer dizer que a gente desamenha tudo aquilo que vem do Poder Executivo. Vou tomar a liberdade também de estar discutindo isso diretamente com o prefeito Rômulo Ripo, tendo em vista que eu vejo que agora não é hora de tomar esse tipo de atitude. Tá? Estamos passando aí, vamos ter aí uma recessão, com certeza, por conta disso tudo que está acontecendo no mundo. Não é só no Brasil, não é só em Porto Ferreira, não é só em São Paulo. É no mundo inteiro. Então, nós vamos viver um momento difícil. Então, agora não é hora de fazer isso. Então, me solidarizo aí com o Marcelo Zelim e com o Renato Rosa, que trabalhou muito para que isso não acontecesse lá atrás, ampliou esse fornecimento de remédio e agora, infelizmente, essa medida que vem vindo aí desagrada a todos nós. Posso falar isso pela grande maioria dos vereadores. Eu queria comentar também a respeito da minha saída do PSDB. Fui filiado ao PSDB desde o ano de 2007, fui vice-presidente daquele partido, fui presidente, disputei 3 eleições, perdi uma, ganhei 2, fiz lá grandes amigos e estou de saída porque tudo na vida da gente tem o começo, meio e fim. Mas, independente de qualquer coisa, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado a todas aquelas pessoas que me abrigaram. Vou citar o nome aqui da ex-prefeita Renata Braga, do ex-prefeito André Braga, da Daniela, do ex-prefeito, ex-deputado Dorival Braga. Nós estamos agora num caminho diferente. Eu estou filiado a um outro partido, é o Progressistas. Provavelmente sou pré-candidato a vereador, estou tentando viabilizar essa pré-candidatura a vereador, mas eu quero aqui agradecer pelo tempo que eu fiquei lá, por todos os momentos de alegria e de tristeza, mas a vida que segue. Quero desejar boa sorte a eles, mas dessa vez eu não pude estar junto, mas não vou aqui desprezar e deixar de agradecer por toda a receptividade, por toda a amizade que eu consegui ao longo dos anos. Nós temos agora um pleito eleitoral pela frente e eu quero ser adversário, não quero ser inimigo de ninguém, porque daqui a pouco o pleito eleitoral ele passa e a nossa vida que segue, né? E comentar, esses dias atrás eu fui questionado por algumas pessoas aí que andaram me cobrando, e aí a gente fala da falta de informação, viu, presidente? Viu, Gustavo? As pessoas não estão acompanhando o site da Câmara de Vereadores,
não estão acompanhando o Jornal do Porto, o site do Jornal do Porto, que noticia o trabalho dos vereadores aqui da casa. Eu vou falar por mim que no ano passado, agora, no começo desse ano, foi viabilizado um valor de R$140 mil. R$100 mil foi por conta de uma emenda do deputado Vanderlei Macris, que chegou no fim do ano passado, ficou disponível do hospital agora, durante esse período aí, do começo do ano, e mais R$40 mil que nós destinamos agora através de emendas impositivas. Então, cada um dos colegas aqui teve uma participação importante. Nós estamos trabalhando, sim, pela saúde. Nós estamos trabalhando, sim, para a população de Porto Ferreira. Vocês têm que buscar informações. Informações verdadeiras. Informações que são fornecidas pelo site. Abordamos uma pessoa essa semana passada, né, vereador Marcelo? Questionou o vereador Marcelo, e é mal informada. Não sabia que nós tínhamos votado aqui de forma emergencial a contratação de 5 médicos, não sabia que foi repassado R$160 mil por parte do orçamento da Câmara de Vereadores para a Prefeitura Municipal, para a compra de medicamentos, para a compra de cesta básica, foi destinado especificamente ao combate ao coronavírus. R$40 mil de recurso da bancada evangélica, que tinha sido destinado para um evento, foi votado. A semana passada votamos aqui liberação de recursos aqui para que o hospital, a prefeitura, consiga direcionar esse dinheiro de forma emergencial para cobrir os gastos, as necessidades que nós temos. E as pessoas ainda continuam discutindo e falando que nós não estamos fazendo nada pela saúde. O vereador Elcio Arruda conseguiu um recurso agora para a saúde. Então, vamos se informar. Vereador Pitbull trabalhou bem também nessa situação aí. Então, vamos prestar atenção. Antes de julgar, vamos buscar as informações. Isso é interessante, isso é importante. Que a população busque, então, as informações antes de ficar julgando os vereadores aqui, falando que a gente não fez nada. Tá? E depois a gente vai lá e fala para a pessoa e mostra para ela o que nós fizemos, e ela fica lá com cara de taxa. Todo mundo tem direito de questionar e saber o que o vereador está fazendo. Mas, pelo amor de Deus, vamos acompanhar a sessão da Câmara, vamos olhar o site, ver o Jornal do Porto, site da Prefeitura. Pô, está aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer. Desejar aí uma boa noite e uma boa semana a todos. Senhores vereadores, assessor legislativo, funcionários da Câmara, vereador Gideon dos Santos, vereador Francisco Donizete Pereira, primeiro e segundo secretário, vice-presidente Renato Rosa, Pitbull, Marcelo Zelim, Ismael Miguel da Silva, Sérgio Rodrigo de Oliveira e Alessandro Rossi Bertazzi, presentes até este momento, até o final da sessão. Alan João se ausentou, o vô dele faleceu, nossos sentimentos hoje ao nosso colega Alan. Tá? E informar mais uma vez, quinta-feira, ao meio-dia, sessão extraordinária para a segunda votação do projeto número 6, 2020. E quero informar aqui mais uma vez que a Câmara Municipal está colocando a nota de esclarecimento, já que fomos alvos aí mais uma vez de críticas, e falando a Câmara Municipal. Depois, logicamente, ele passa a falar só do Gustavo, igual está falando do Gustavo, 2 sites falando muito do Gustavo, em coluna política, em bastidor, em notícias, e é perseguição política. Nós estamos num ano eleitoral e está tendo uma perseguição política com alguns vereadores com o Gustavo Braga Colucci. Tá? Então, vou deixar bem claro a todos que eu estou sofrendo perseguição política de 2 sites, tá? Em ano de eleição. E que quando tem notícias positivas e boas, não colocam. E que quando querem fazer arruaça, estão fazendo. A Câmara Municipal está aqui de pé há muito tempo antes que o Gustavo e funcionários muito tempo antes que o Gustavo aqui dentro, para falar que somos nós hoje que temos a responsabilidade em tudo. Eu não fujo da raia, temos responsabilidade sim. Tá? E vamos tentar cada vez mais fazer uma Câmara melhor, igual nós estamos tentando fazer. Inclusive devolvendo R$160 mil
para a Prefeitura, já no início do ano, sem saber se nós vamos ter sobra. Nós vamos ter sim, porque nós vamos fazer economia aqui dentro para poder devolver. Tá? Diferente quando o Dentinho falou do Jornal do Porto, que até faz críticas, mas críticas construtivas, e não maliciosas e maldosas. Então, essa nota de esclarecimentos hoje, a Câmara faz ajustes nas rotinas administrativas e financeiras. O objetivo foi, do projeto, adequar a data de fechamento da folha de pagamento, já que tinham duas resoluções conflitantes, uma a partir do dia 20 e a outra dia 30. Então, nós deixamos dia 24 de cada mês. E qualquer coisa que é feita na Câmara Municipal hoje, esses corneteiros de plantão vão lá querer tirar vantagem para denigrir a imagem e acabar com a nossa imagem. Então, povo, cuidado com essas notícias. Vem lá, bomba, oh, que grande bomba que fala. A perseguição política está acontecendo e nós vamos tomar atitude. Tá? Agora, isso é um outro caso. E eu fui procurado a semana passada pelo vereador Elcio Arruda e pelo vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Sobre isso, nós explicamos, tanto é que eles votaram, foi unânime a votação. Todos os vereadores aprovaram essa resolução na semana passada. E o vereador Sérgio e o vereador Elcio me pediram. Então, o 13º, então, até, em vez de colocar até 20 de novembro, coloca até 20 de dezembro. Sim, não tem problema nenhum, nós somos humildes para poder reconhecer que, nós erramos, nós não erramos, nós se precipitamos, não, vamos consertar. Isso é normal. Eu só estranhei da ausência do Sérgio e do Elcio, que a hora que foi colocar em votação, eles saíram na sala do lado, sendo que eles que me pediram isso. São colegas aqui, mas eu tenho que falar. Não entendi, eu não entendi. Só se eles são contra, então, mudar para o dia 20 de dezembro e quisesse que permanecesse dia 20 de novembro. Só isso que pode ser. Não tem outra explicação. Bom, enfim, estamos resolvendo os problemas internos com pessoas dando palpite externo, né? Sendo que ninguém está dando aumento, ninguém está fazendo nada. E uma vez, vereador não tem nem 13º. Nós não temos 13º. Tá? Então, deixar bem claro isso. Eu coloquei hoje no meu Facebook 25 mil reais para o solar dos jovens de ontem. Vê se isso fala. Lógico que não. Isso vai falar que é obrigação. É obrigação mesmo, é obrigação nossa de fazer e obrigação nossa de mostrar que nós estamos fazendo. O duro é que tem gente que não faz nada para ajudar. Agora, se a gente pagasse, ia fazer, né? Estaria falando bem, jogando confete, igual já jogar. Bom, deixa para lá. Eu recebi aqui o pedido do então presidente Marcos Porciano, da vice-presidente Aline Galvão e da secretária senhora Maria de Lourdes Vicente dos Santos, tá? E nós arrumamos 25 mil para o solar, como os senhores vereadores também arrumaram, tá? E parabenizar o prefeito, que também com a Milene, secretária de Desenvolvimento Social, também foram lá fazer entrega de leites no solar. Então, parabéns. Também parabenizar a Vera e a secretária de Saúde e também o prefeito Rômulo pelas obras de revitalização do Jardim Anésia, que vão ser entregues na próxima semana. E também vou estar com o prefeito lá no Jardim Aníbal, que lá é um pedido de recap meu, que eu fiz ao Campos Machado, recapeamento das ruas do Jardim Aníbal, e também do ex-deputado Fernando Capês, mas que essas emendas, na virada de governo, foram retiradas. O Dória não pagou. Mas, com o financiamento dos 26 milhões que foram aprovados por essa casa, nós vai dar prosseguimento aí a alguns bairros, como Jardim Aníbal, Vitória, Vila Nova, Vila Real. Então, no Jardim Aníbal também vou estar lá com o prefeito. Parabéns por estar fazendo mais esse recapeamento lá no bairro. Então, é isso aí. Enquanto os corneteiros de plantão, que não sabem, que gostam de falar, mas quando foi secretário de administração da prefeitura, tinha altos salários lá, não conseguiu fazer nada, vem falar dos outros é fácil. Então, nós vamos fazer assim. Cada vez que falar, nós vamos contar também uma historinha, não é assim? Então, tá bom. Só que eu vou entrar com perseguição política, porque está demais. Está demais. Eu acho que tudo tem um limite. Nós pedimos, nós falamos, nós conversamos, mas essas pessoas querem sempre extrapolar. A preocupação deles é assim, você consegue 1 milhão para o Parque do Amanhã, vai lá na coluninha e fala, o Parque da Manhã vai ficar para amanhã mesmo, porque não vai ficar pronto nunca. É isso que eles querem. Eles não querem o sucesso da cidade. Eles querem pegar quem está tentando fazer
para deixar de construir a cidade, para entrar outro grupinho político para fazer depois. Então, já que é assim, nós vamos começar a contar historinha toda semana aqui. Historinha com nome. Igual já falei hoje aqui, vou voltar a falar. Então, continue batendo. Então, vocês vão bater. Cada vez que bater, nós vamos falar notícias boas. Igual hoje aqui. Recapeamento da Vila Real, recapeamento do Jardim Aníbal, Vitória, Vila Nova, revitalização da unidade de saúde da família no Jardim Anésia, entrega de leite no solar, verba de R$25 mil que eu consegui para o solar. Então, quanto vocês estão fazendo isso, nós estamos mostrando que a gente está aqui para tentar uma cidade melhor. Igual o Renato com 500 mil a semana passada, igual o Elcio com uma ambulância, igual todos vocês toda hora falando de verba, igual o Dentinho acabou de falar que conseguiu agora. Então, isso aí causa preocupação, tá? Mas é assim mesmo, nós estamos aqui para isso. Podem bater, nós vamos tomar as nossas atitudes, doe a quem doer, tá? Eu desejo uma boa semana a todos vocês, encerro essa sessão com uma salva aos pavilhões.